E aí, tudo bem contigo? Espero que sim. Eu tenho uma pergunta para fazer para você. Você já teve alguma vez um encontro com o Phobos? Eu não sei se a pronúncia correta é essa, mas se escreve F-O-B-O-S, Phobos. E o que eu estou te perguntando pode ser entendido assim: você já teve algum encontro com medo? Você já teve medo? Aqui eu estou personificando a palavra medo e perguntando se você já teve algum encontro, se você já se deparou com medo. Mas embora não seja uma criatura, não seja uma entidade, o medo ele muitas vezes ele aparece na nossa frente e faz a gente sentir os mais variados sentidos, mais variadas sensações que geralmente nos colocam em uma posição mais vulnerável. Mas de onde será que vem essa sensação que faz a gente ficar paralisado, petrificado, que faz a gente diminuir as nossas potencialidades diante de algum fenômeno? De onde, por exemplo, vem o medo do escuro? Por que a gente vem ter medo do escuro? Por que a gente vem ter medo de algo que é diferente? Por quê? Eu arrisco dizer que o medo que a gente experimenta, com o qual a gente se depara em algumas ocasiões, em algumas situações, o medo, ele é nada mais do que o gosto com o desconhecido. Você não tem o conhecimento, você não tem uma luz sobre aquele fenômeno, e por não ter o conhecimento sobre o que seria aquilo, ou ter a impressão de ter um conhecimento sobre o que seria aquilo, a sua reação imediata é ter medo. Você está de encontro com o medo, Phobos. Por exemplo, você está em um elevador, falta energia, e por alguma razão esse elevador, ao se faltar energia, ele para. E você está dentro desse elevador. Ele fica entre um pavimento e outro. Inclusive foi algo que aconteceu por aqui quando faltou energia. Ele fica entre um pavimento e outro. E você está dentro desse elevador. Não estava dentro do elevador não, tá? Nessa situação você está dentro do elevador. E você se encontra nessa situação ruim, essa situação que não é desejável jamais alguém se encontrar, essa situação de aperto, né? Logo vem de encontro a você, comumente, né? O Phobos, o medo, ele vem de encontro a você se você personificar esse sentimento, essa sensação. Você passa a sentir medo. Mas por quê? Será que é porque o elevador pode cair? Você tem a sensação de que o elevador vai cair? Será que é porque você tem a sensação de que você está perdendo a sua liberdade? Será que é porque você tem a sensação de que você vai ficar ali e não ter o que comer, não ter o que beber, não ter como fazer as suas excreções a tempo de sair daquele enclausuramento, daquela prisão? Será que é porque você tem um receio de ficar simplesmente preso ali? Olha só, o medo, é um encontro com medo, até onde ele pode nos levar. A gente começa por exemplo, nessa situação, nesse exemplo, a deixar o medo dominar a nossa mente, a nossa cabeça. A gente, na verdade, a gente começa a confabular coisas, a catastrofizar as coisas, e a nossa visão da mente, a nossa imaginação, ela passa a tomar conta do que a gente concebe, do que a gente desenha como realidade. É o Phobos tomando conta da gente. Mas eu arrisco dizer que esse Phobos, esse encontro com o Phobos, ele só se dá dessa maneira tão negativa, tão desastrosa, tão catastrófica, exatamente pela razão do desconhecido. Vamos voltar à situação de você estar preso no elevador.
Se você tivesse a constatação de que o elevador iria cair, e não somente isso, mas que você não teria como escapar do destino reservado a você ao elevador cair, que seria uma fatalidade, o que é a morte. Você teria como certo, por algum meio, por meio de alguma razão, por meio de algum presságio, você teria a resolução de que o seu destino não seria outro. Seria único e inevitável, a morte. Se você tivesse a certeza disso, nem a minúscula esperança de que daria para escapar desse destino. É o seu destino. Você está destinado a morrer com a queda de um elevador. Situação hipotética, tá? Eu tenho certeza que se você tivesse a plena certeza disso, e olha que isso não existe, geralmente, né? Se você tivesse a plena certeza de que o seu destino seria a morte nesse elevador hipotético, eu posso afirmar para você que muito provavelmente o seu encontro com Phobos não seria tão desastroso. Tomaria conta de você uma resolução com o seu destino. Você já ficaria você já ficaria resignado, conformado, porque afinal era aquilo que você estaria destinado, não teria como escapar, estaria desenhado para você esse desfecho sem a mínima esperança de um desfecho diferente. A partir daí, sem algum desfecho desconhecido nessa situação hipotética, o Phobos não tomaria conta de você. O medo não tomaria conta de você, porque você já saberia do resultado. Porque o desconhecido, nessa imagem hipotética, nessa situação hipotética, o medo, ele não deixaria margem para tomar conta de você, porque não haveria nenhuma margem de um desfecho desconhecido, não haveria nenhuma expectativa. O seu destino seria uma fatalidade, seria ruim, mas seria esse o seu destino, não teria como você escapar dele. Tá? Eu tenho a convicção de que muito provavelmente o medo deixaria de estar na sua cabeça, porque você já teria o conhecimento, mais uma vez, já teria a certeza de que esse seria o seu destino. Não haveria margem, não haveria espaço para o desconhecido. É por isso que aqui eu penso que o desconhecido é que é o precursor, é o esqueleto, a articulação, a musculatura, é a carne do medo, é o desconhecido. Porque o conhecimento, quando a coisa qualquer que seja é trazida à luz e você passa a conhecer aquilo, passa a deixar de ser algo desconhecido para você, aquilo passa a ser inclusive previsível. A margem de haver algum desconhecimento a partir daquele objeto, daquele fenômeno que você conhece, que você passa por a prever, fica menor e, portanto, o medo fica menor. Entende? Eu penso que o medo, por exemplo, do escuro, também decorre disso. Quando você está aqui com a sua visão aberta, você está vendo as coisas, você está conhecendo as coisas que estão ao seu redor. E por alguma razão, em uma noite, falta a energia, ela se apaga, tá? Você, com certeza, vai passar ainda a enxergar o que está à sua volta, sem luz, mas não mais com esses olhos, né? Esses aqui. Você vai passar a enxergar com os olhos da sua mente, que é a sua imaginação. E a sua imaginação, pode ter certeza, assim como a minha, ela é repleta de falta de conhecimento. Ela é repleta de desconhecimento sobre as coisas. Você não vai estar conseguindo enxergar o que está no escuro. Mas a sua mente, a sua visão da mente, ela vai estar aberta e vai estar tentando preencher, dar desenho a essas faltas de formas
essas coisas amorfas que estão ao seu redor que você não consegue enxergar. Até há pouco tempo você conseguia ver. Tem uma cadeira aqui, tem uma mesa ali, tem um computador acolá, isso aqui é um piso de tal cor. Mas ao faltar a energia do ambiente, ao faltar, você mesmo tendo a consciência de que você está naquele ambiente, mas quanto mais a sua mente, a sua visão da mente, preencher a sua cabeça com imaginação, com visões, né, sobre o que poderia aparecer nesse ambiente que antes era conhecido, que você conhecia, quanto mais ela preenche, quanto mais vem a dúvida, quanto mais vem a sensação de não saber o que está ao seu redor, por mais que você há poucos segundos soubesse, mas por mais que venha a sensação de você não saber, mais o Phobos, ele aparece para você, mais o medo aparece para você, mais o medo te toma conta. É fácil a gente ver isso acontecer na falta de luz, quando as coisas não estão claras, quando as coisas estão obscuras. É fácil. A gente, por exemplo, em um navio, em uma lancha, em um navio, quando a gente está navegando, por exemplo, e tem aquela neblina, né, aquela neblina bem esbranquiçada, você é como se fosse uma serragem, e você não consegue ver 1 metro à frente do barco, 1 metro à frente da lancha, você não consegue enxergar, fica aquele nevoeiro. O desconhecido do que se encontra ali, uma pedra, né, uma rocha, um outro navio, um outro barco, uma outra lancha, algum banhista, por não conhecer, né, totalmente o que existe ali, porque há alguns anos atrás, à margem do desconhecimento do que poderia estar nessa neblina, nessa serragem natural, era bem maior o desconhecimento. As pessoas imaginavam, a visão da mente dava margem, confabulava, criava inclusive a imagem de criaturas, o kraken, né? Serpentes do mar, sereias, tritões, né? Em alguns lugares talvez ainda exista isso, mas hoje em dia nosso desconhecimento é menor, mas ainda assim existe um desconhecimento, e daí advém o medo, assim como o medo no escuro, o medo durante um trajeto em um ambiente dominado por uma neblina densa. O medo, ele realmente está bem associado à hesitação diante do desconhecido. Se no elevador o cidadão, um indivíduo, ele tivesse pelo menos a mínima esperança de que poderia sair dali vivo, diante de um desfecho daquela queda de energia com ele preso no elevador. Tivesse pelo menos a mínima esperança, a mínima hipótese dele sair dali, que geralmente é o que acontece quando a gente fica preso no elevador, né? A gente não sabe o que vai acontecer e a gente espera que a gente saia dali, mas como a gente não sabe se a gente vai sair, às vezes passa pela visão da nossa mente que talvez a gente venha a cair, que a gente venha a sofrer uma fatalidade, que a gente venha a ficar com algum tipo de limitação física decorrente desse acidente, e que a gente, decorrente disso, não sabe como é que vai ser a nossa vida com essa nova limitação. E daí vem o medo, não o sentimento simplesmente de estar vivendo algo ruim, mas eu falo especificamente do medo, aquele frio na barriga, aquela apreensão, aquela falta de controle de vários comportamentos fisiológicos que nós temos, aquela dor de cabeça que aparece, aquele branco que dá na nossa cabeça, aquela palpitação, aquela sensação de perder a firmeza no chão no qual a gente pisa, o medo. Muitas vezes, né, o Phobos, ele se apresenta de tal modo, de tal intensidade, que vem o pavor, que vem o terror, né? Muitas vezes explorado por algumas pessoas que propagam algumas ideologias que terminam sendo rotuladas de terroristas, né? Que elas tentam abusar desse desconhecimento de como irão atacar, desse desconhecimento de
quando e como vão atacar, desse desconhecimento de onde estão, desse desconhecimento do que podem fazer, desse desconhecimento de até quando estarão ali para fazer algum tipo de coisa ruim, porque se simplesmente soubéssemos quantos são, como são, quando irão atacar, por exemplo, tivéssemos informações 100% plenas sobre esses indivíduos, eles poderiam até fazer coisas que consideraríamos ruins, mas não seriam por completo, adequadamente, terroristas, né? Seriam pessoas tetraplégicas, pessoas convenientes, pessoas talvez maldosas, né? Mas terror, pavor, medo, ele vem do desconhecido. A gente não conhece e a gente passa a se deixar dominar, né, por expectativas, por sensações que tentam dar forma a esse desconhecido e que muitas vezes essa forma é uma tentativa da gente tentar conhecer já é uma coisa natural, uma tentativa da gente tentar conhecer esse desconhecido, dar uma forma para ele, ir de encontro ao Phobos, e com isso diminuir, reduzir o grau de medo e as implicações disso, como impotência, petrificação, imobilidade, pensamento torvo, raciocínio lento, e o que mais pode vir de ruim da sensação de medo. Tá? Eu estava pensando um pouquinho sobre medo, resolvi compartilhar com vocês um pouquinho sobre isso. E quase batendo na minha cota de 20 minutos. Acho que talvez possa ser interessante para mais alguém que venha a também tentar se entender, tentar se compreender as próprias emoções, compreender os próprios temores, temor, medo, né? Tentar compreender a si mesmo e o mundo que está aí nos cercando e por muitas vezes nos sufocando, tá? Então, o papo desse vídeo era isso, sobre o medo, sobre o Phobos. Com certeza ele já visitou você várias vezes e essa tentativa de personificar o medo já é uma forma da gente tentar superar o receio, a hesitação diante do desconhecido. A gente não sabe se o piso que a gente está pisando de gelo, se ele vai quebrar ou não. Dá um medo, não dá? E a gente não sabe o porquê que isso vem às vezes nos dominar, mas tendo em mente que é devido ao temor, devido à apreensão, devido à expectativa do que pode acontecer ao pisar e quebrar o gelo. É simplesmente quebrar o gelo, nesse exemplo que vem a nos dar medo. São os desfechos que a gente não conhece ao se pisar no gelo e quebrá-lo, que vem a nos dar medo. Pode parecer algo muito óbvio, pode parecer algo talvez abstrato, mas se você perceber, embora seja óbvio após eu ter falado, né, uma obviedade se torna óbvia após você ter contato com a obviedade, até então não era tão óbvio assim, né? Se você vê com carinho, é interessante isso, essa reflexão acerca do medo, do desconhecido. Até lá!